Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, diretamente aqui dos estúdios da Arcades. Hoje a gente vai trazer um tema super relevante, que é o saneamento. A Arcades tem uma trajetória de décadas nesse setor, com projetos super relevantes como Pinheiros, Tietê, São Francisco, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou gerente de portfólios para os trabalhos de água. Eu tenho aqui hoje comigo Durval Bacelar, nosso diretor, e Alessandro Bauer, nosso gerente técnico. O saneamento ele está num momento decisivo, né? De um lado a gente tem o marco legal, que traz metas ousadas, e do outro ainda a gente tem desigualdades regionais, né? Norte, Nordeste, Sul, e desafios de implementação. A ideia do nosso bate-papo aqui é a gente falar um pouco como é que a gente conecta essas perspectivas, né? Então, técnica, estratégia, os desafios futuros e como a gente pode fazer para avançar nesses temas. A primeira pergunta vai para você, Durval, que né? Vamos falar um pouco sobre o nosso grande desafio agora, que é a universalização. Quando a gente fala em universalização até 2033, um dos pontos mais críticos são as áreas rurais e as áreas informais. Quais são os maiores obstáculos que você enxerga para a gente conseguir levar água e esgoto para essas populações? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade que a Arcades está nos dando de divulgar um pouquinho o saneamento. Eu milito nessa área toda a minha carreira e é com muito orgulho que nós vemos o país passando por uma transformação gigante e agora nós temos certeza que essa universalização e prover água e esgoto de qualidade para toda a população brasileira é um desafio que está muito próximo de ser conquistado. Indo para a pergunta que me foi colocada, eu acho que nós temos hoje condições excepcionais para poder garantir que em pouco tempo esse desafio da universalização seja atingido. A universalização ela é um anseio da população de muito tempo, mas ela só começou a se tornar realidade de verdade na década de 70, quando o Brasil mudou um pouco o conceito e começou a formar as companhias estatais. O desafio das companhias estatais era de prover o saneamento para toda a população, mas isso infelizmente não foi atingido. Nós vivemos aí 20 ou 30 anos desse modelo do saneamento baseado em companhias estatais e ele esteve um pouco já desgastado e hoje está bastante esgotado. O novo marco do saneamento trouxe uma nova visão, abriu as concessões ou abriu a possibilidade de investimentos privados virem e trazerem a tão sonhada universalização, porque a universalização significa muito mais do que prover água e esgoto. É promover saúde pública, é promover o bem-estar, é promover a melhoria na qualidade de vida para a população brasileira, que é tão carente disso, que precisa para poder subir no ranking da qualidade de vida, e isso certamente em poucos anos ele deve ser atingido. O marco fala em 2033, mesmo que isso não aconteça, em alguns lugares certamente acontecerá, esse marco vai trazer uma qualidade de vida mais elevada, vai trazer mais saúde pública, vai trazer maior estándar para a nossa população e isso vai se refletir em avanços maiores para o nosso país. Indo para a pergunta diretamente, o grande desafio de atender áreas irregulares ou áreas rurais é uma necessidade que precisa ser coberta. Nós temos já uma certa quantidade de cobertura de água e esgoto nas regiões urbanas. Nas áreas rurais, isso fica um pouco mais distante, mas esse novo marco do saneamento, que veio há poucos anos para beneficiar toda a população, esse novo marco do saneamento impõe que áreas rurais e áreas chamadas irregulares, áreas onde a ocupação não foi feita conforme a urbanização que se tem em mente formal, elas têm que ser atendidas. Isso então vai acontecer, talvez demore alguns anos a mais, mas eu tenho convicção absoluta, depois de muitos anos militando nessa área, de que isso acontecerá. Trazer o saneamento não é trazer água e esgoto, é trazer saúde, trazer melhoria no estándar de vida da população, e o Brasil precisa muito disso. Trazer o saneamento para a área rural é um desafio que não é difícil,
mas vai ser demorado, vai ser longo. E nas áreas regulares, onde eu vejo o maior desafio, nós podemos dizer que muito trabalho está sendo feito, novas soluções estão sendo trazidas, novas opções e alternativas de tratamento estão sendo trazidas para o Brasil. O Brasil ficou estagnado durante décadas, posso dizer isso, em termos de novidades, em termos de tratamento, de água potável e de coleta e tratamento dos esgotos. E com esse novo marco do saneamento, isso veio à tona e está havendo uma mudança muito grande no volume de investimentos. A Arcadis tem feito esse trabalho desde o seu início, desde a década de 70, quando começou um movimento muito forte contra a poluição dos rios, a qualidade das águas, e hoje, com o novo marco do saneamento, também está engajada em melhorar, vamos dizer, o produto que se entrega para a população, seja em termos de água potável, seja em termos de coleta e tratamento de esgoto, e com certeza em poucos anos nós atingiremos a universalização. Esse é um ótimo ponto, né, Durval? Porque a universalização, ela, por mais que a gente tenha nos nossos contratos aí, concessões que vem acontecendo, isso em números, a universalização não é numérica, né? A gente tem que levar a qualidade de vida para a população e atender o máximo, né, levar esse benefício para toda a população. Pensando um pouco nesse tema, Bauer, né, em termos técnicos, e ainda falando um pouco sobre essas áreas, né, rurais e informais, pensando nos termos técnicos e soluções, que soluções você acredita que podem ser levadas para essas populações, né, para essas áreas, a fim de reduzir custo e viabilizar essa universalização? Isso é um ponto muito crítico hoje, né? Como você atendeu uma área com grande espaçamento de adensamento urbano, vamos dizer assim, né? Você tem a população bem espaçada e soluções individuais é o que encaixa melhor, mas para esgoto, você tem a questão de fossas que você pode usar, né? Você tem fossa filtro consumidor, você tem novas tecnologias, até com biomídias, né? Então você tem soluções integradas únicas, tanto unifamiliares, né? Ou vamos dizer assim, multifamiliares, pensando numa pequena comunidade, um povoado, né? Eu acho que o grande desafio de tudo isso, não só para o esgoto, é também a questão do abastecimento, como você leva essa água e trata essa água, tá? Um grande desafio é a questão no Nordeste, né? Você pega a parte do sertão, hoje você tem uma escassez hídrica muito grande, né? Então você tem um problema ou falta de uma captação superficial, ou você tem um problema de contaminação da sua subterrânea. Então você tem uma água salobra ou com condições aí de potabilidade muito baixa, né? E o viés econômico nisso é trazer soluções baratas, pensando assim, em dessalinização através de equipamentos com luz solar, tá? Então você usa com a questão aí da evaporação, né? Você tem isso hoje que barateia, né? E você consegue levar essas pequenas soluções com poço, né? E faz essa dessalinização através da luz solar. Ou você também tem pequenas centrais dessalinizadoras, se você tiver a opção de energia, né? E químicos para fazer isso junto com membranas, para trazer água para essa população. Mas eu acho que o maior desafio, além da tratabilidade, é a distribuição, que esse é um outro grande entrave que as companhias vão ter que enfrentar daqui para frente, que é levar essa rede, né, ligar a água para esse município. E a viabilidade dessas construções, né, dessas obras, que torna isso um pouco mais desafiador. Pensando em tecnologia, né, a gente falou de sistemas modulares, né, solução de baixo custo, e a gente vê isso aplicado lá fora, e aqui no Brasil isso tem se tornado um cenário mais real, né? Vocês acham que essa inovação ela vem mais do setor privado ou de políticas públicas, Durval? O saneamento, ele historicamente, ou até por uma questão de regulação, ele é uma concessão aos municípios. Nas grandes centros, nas regiões metropolitanas, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, isso aí ele tem uma outra conformação, tem um outro contorno, porque você não consegue separar os municípios. Mas, via de regra, a concessão do serviço de água, esgoto, do serviço de saneamento de forma geral, que engloba também drenagem, resíduos sólidos urbanos, isso aí é uma concessão que é dada ao município. Então, hoje você tem uma situação que está sendo
Alguns grupos estão sendo colocados nos municípios, esses grandes concessões que estão sendo promovidas pelo governo, sejam pelos estados ou mesmo individualmente pelos municípios, está mudando e está entregando dentro do novo marco do saneamento a possibilidade do investimento privado vir muito rapidamente e se colocar para prestar esse serviço no tempo todo, que não foi possível até agora. Na época da década de 70, foi criado um modelo onde existia a possibilidade das empresas estatais trabalharem com saneamento e promover essa universalização. Infelizmente, nem todos os resultados foram bons. Algumas companhias estatais tiveram sucesso, outras nem tanto. E esse novo marco do saneamento está trazendo a possibilidade de trazer capital privado para que essa universalização aconteça. Então, quando nós falamos do Brasil nos últimos 10, 15, 20 anos, a média nos últimos anos, antes do novo marco legal do saneamento, era de um investimento de 12, 13, 14 bilhões. Né? Só para dar um número para vocês, para perceber a diferença, a nova Sabesp, a qual nós estamos prestando serviço, hoje com um controle privado, só no ano passado ela contratou 15 bilhões numa primeira tacada. A universalização prevê o investimento de 20 a 25 bilhões por parte da Sabesp por ano para poder atingir a universalização no período que lhe foi dado. No Brasil se investia 10, 12, 14, 16 bilhões como um todo. Então, hoje se percebe um maciço investimento no saneamento visando essa universalização. E a universalização, mais do que tudo, ela não é um problema de falta de recursos. O mundo está cheio de recursos. O Brasil hoje é o maior mercado do saneamento que está em desenvolvimento. Recursos não faltarão. O novo marco trouxe um novo horizonte. Havia um certo descrédito quanto aos problemas de regulação, problemas legais, que foram superados e os primeiros resultados estão acontecendo. Né? Isso aí começou 3, 4 anos atrás. Havia um certo descrédito quanto à viabilidade, à sustentação jurídica de todo esse marco, mas isso hoje tenho certeza está superado. Nós estamos vivendo um período de glória para o saneamento no Brasil, porque o Brasil mudou esse rumo e vem fazendo investimentos maciços e a universalização vai começar. Não será um trabalho fácil, não será um trabalho, vamos dizer, de rápido desenvolvimento, mas o marco foi colocado, ele ganhou credibilidade. Muitas das prefeituras ou das entidades públicas que tinham um certo receio, porque em outras oportunidades não houve o sucesso, neste caso o sucesso já está demonstrado e cada vez mais é aquela história de a água corre, né? O rio corre para o mar. Nesse caso, o financiamento para o saneamento está correndo francamente para o lado da universalização e tenho certeza que em poucos anos, como está previsto para 2033, talvez não ocorra 2033, mas ele é um processo irreversível. Como nós vimos aqui também em São Paulo, e nós da Arcades tivemos a oportunidade de participar do projeto Tietê, que foi uma aclamação por parte da população do estado de São Paulo em 1992, 93, e foi um projeto que não parou mais. Nós estamos falando que em 92, 93, e a Arcades participou do projeto, a primeira etapa do projeto Tietê, e participa até hoje, e foi um projeto de sucesso que tem diminuído drasticamente os níveis de poluição no rio Tietê, né, da sua nascente até o desemboque. Então, é um projeto que não tem mais como parar e eu tenho certeza que o novo marco do saneamento está indo ou já foi pelo mesmo caminho. Caminho duro, caminho difícil de trilhar, muito investimento, mas os resultados aparecerão e as futuras gerações vão se beneficiar dessa qualidade de vida que vai se melhorar, principalmente em regiões metropolitanas. Não preciso falar de São Paulo, mas podemos falar da Baixada Santista, que recebeu maciços investimentos e a Arcades participou de um programa Onda Limpa, onde se tirou o esgoto que chegava às praias da Baixada Santista. Falamos do Litoral Norte, saindo do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a Arcades participou da despoluição da Baía da Guanabara, participou da transposição do São Francisco, que não é exatamente um programa exatamente de saneamento, mas levou água numa região absolutamente carente do Brasil e trabalhamos lá por 15 anos para promover água para toda a população do Nordeste, que hoje tem uma outra qualidade de vida. Isso está sendo promovido na água, no esgoto, está sendo promovido na melhoria da qualidade de vida da população e vai acontecer conosco também.
E você tocou, né, nessa sua fala num ponto super relevante, que é a questão do investimento, né? A gente está falando aí de números expressivos a serem investidos anualmente, e quando a gente fala no cenário de maior longo prazo, para universalização, os números apontam para números muito grandes, cerca de 800 bilhões para universalizar até 2033. Conforme os déficits anuais vão acontecendo, esse número, né, anualmente ele vem se tornando cada vez maior, o que traz um grande desafio, porque eu entendo que a obtenção de recursos e a captação desses recursos, né, tanto com bancos, né, com investidores internacionais, torna um desafio e uma oportunidade para o mercado também. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão, né? Esse papel dos bancos de desenvolvimento, fundos de investimento internacional, no desenvolvimento desse mercado e na participação nas concessionárias privadas. Eu não tenho mais dúvida, talvez há 3 ou 4 anos atrás, quando o novo marco do saneamento ainda estava sendo colocado em dúvida, talvez algumas pessoas, alguns menos crédulos, achassem que isso podia não acontecer. Eu acho que hoje, não só o governo que promoveu esses processos de concessão, mas a própria população passa a acreditar que a universalização está muito próxima e que vai trazer grandes benefícios. Nós, na Arcadis, tivemos inúmeras oportunidades de atender investidores privados que entendem que esse é um mercado importante, talvez o maior mercado na área de água de saneamento no mundo hoje, é o mercado do Brasil. E essa carência, ela não tem nenhuma, com certeza não tem falta de recursos. Hoje, as entidades privadas estão se preparando, estão buscando esses recursos que estão por aí, fundos de pensão que precisam de investimentos de longo prazo, como é o investimento do saneamento, estão ávidos por conseguir investir no Brasil, que é um mercado imenso, muito promissor e que precisa ser atendido. Então, aqui, de verdade, nós podemos dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Nós temos aqui hoje a possibilidade de atender a população, melhorar a sua qualidade de vida e temos investidores com dinheiro prontos para aplicar investimentos de longo prazo. Então, não há, a meu ver, nenhum mais perigo de que esse processo pare, se fragmente ou que não tenha sucesso. Haverá o sucesso. Agora, tudo no seu tempo, na sua hora. Investimentos de saneamento são investimentos em longo prazo, precisam de grandes fundos, precisam de grandes investidores que entrem para ficar, como são esses grandes fundos de pensão internacionais, grandes bancos financiadores de fomento. Tudo isso está muito alinhado com o que o saneamento pode trazer em termos de benefício. Portanto, não vejo, nunca vi nenhum cenário tão favorável e está se mostrando viável e está se realizando como que está acontecendo para o saneamento no Brasil. É só a questão de esperar mais alguns anos e os resultados em saúde pública também começarão a aparecer. Não só a qualidade de vida da população, mas a saúde pública vai melhorar. Quer dizer, nós estamos num caminho promissor, num caminho de ganha-ganha, num caminho positivo e que trará para as próximas gerações a saúde, o bem-estar e a melhoria no standard de vida que nós sempre almejamos e hoje estamos muito próximos de conseguir. A gente vê até novas formas de financiamento acontecendo, né, nesse mercado, como o mercado de debêntures incentivadas e até o financiamento verde, né? Isso tem trazido oportunidades novas de financiamento e eu acho que isso traz para o mercado um capital que ele precisa para conseguir seguindo, né, se desenvolvendo e atingindo as metas de universalização. Bauer, eu queria de você, né, quais entraves técnicos e operacionais você entende que dificultam os operadores a conseguir acesso a esses recursos aqui de forma sustentável? Eu acho que o primeiro ponto é você comprovar o retorno do seu investimento, né? Que a conta tem que parar de pé. Para o investidor, ele tem que ter a segurança que ele vai receber esse dinheiro de volta e até para quem está recebendo esse investimento, aplicar ele de uma maneira correta, né? Eu acho que uma modelagem do projeto, né, quando eu vou tratar aqui como um projeto, que é isso que aqui dentro da Arcadis a gente faz com o nosso time, né? Então toda vez que a gente estuda um município, todos os seus índices de atendimento, cobertura, a gente checa, né,
todas as questões de investimentos no tempo correto, então ampliações de elevatórias, ou aplicação de rede de água e esgoto em uma determinada área para atender a meta tanto de cobertura quanto de atendimento, para dar um retorno financeiro através das ligações de água e esgoto, né? A gente tem que pensar também que tem uma tarifa a ser paga e isso tem que retornar para o seu investidor de maneira financeira, vamos dizer assim, né? Eu acho que o grande impacto aqui é, assim, dentro desses estudos, informações incorretas, né? Como o índice de atendimento e cobertura é um dos primeiros, né? A falta de cadastro técnico que você tem, né? Então hoje há uma deficiência por parte, né, dos antigos operadores de não ter uma indicação de onde estão essas redes, né? Ou como estão essa estrutura, né? Então, a necessidade de substituição ou não, né? Eficiência no tratamento de água e esgoto. Então, acho que esses são os entraves técnicos que você encontra dentro de uma operação que precisa ser bem estudado para garantir um retorno financeiro adequado. A gente falou um pouco aqui de recurso financeiro e aí a gente acaba, como você falou, né, entrando um pouco na modelagem, o que está muito atrelado com o ambiente regulatório, né? Hoje em dia, como você falou, a previsibilidade de retorno é o que faz o mercado de saneamento ser um mercado atraente, né? Os investidores eles sabem quanto no final do ano qual que vai ser o retorno esperado. E uma modelagem bem feita, ela traz essa previsibilidade, né? Com isso, a gente tem a regulação, né, desses contratos, seja de concessões, seja de PPP, como um pilar crítico para atrair os investimentos, né? Onde você entende que a gente tem gargalo ainda em termos de segurança jurídica e previsibilidade? Eu acho que esse ponto, felizmente, depois de muitas tentativas, ele está sendo ou já foi ultrapassado, né? Há 3 ou 4 anos atrás existia uma dúvida muito grande, existia um temor muito grande do mercado da insegurança jurídica, de que não fosse atrair os investidores, que não era um mercado que se podia confiar. Eu acho que, graças ao trabalho feito na aprovação do novo marco do saneamento, feito a nível do Senado, trouxe um primeiro embate, o primeiro trabalho. A Arcadis participou do primeiro processo de concessão e, felizmente, fomos junto do investidor que ganhou esse processo. Havia muito temor de que isso pudesse não parar em pé. Na verdade, as batalhas foram sendo travadas, os ganhos foram acontecendo, as vitórias foram aparecendo, o segundo veio com menos resistência, o terceiro, hoje, a gente vê o contrário. Nós já estamos, como se diz no saneamento, indo água morro abaixo. A velocidade está aumentando. Hoje você tem gente procurando para poder fazer essa concessão, o que significa nós estamos num ambiente propício, a segurança está sendo cada vez mais cristalizada, os trabalhos estão começando a trazer resultados e eu tenho certeza que em pouco tempo vai ter uma corrida de todo mundo, de todas as prefeituras e todas as concessões já existentes, no sentido de querer trazer esses investimentos, porque esses investimentos trarão o benefício de saúde pública, trarão o benefício de qualidade de vida e vão dar mais sustentação. Quer dizer, nós estamos indo para o caminho virtuoso. Nós, durante décadas, tivemos o caminho do perde-perde e hoje nós estamos no caminho do ganha-ganha. E acho que isso é um processo que realmente é irreversível. E o que nós estamos vendo é que companhias como a Sabesp, para a qual a Arcadis trabalha há décadas, está com uma previsão de investimento entre 60 e 70 bilhões nos próximos 4 ou 5 anos. Só lembrar para vocês que há 3, 4, 5, 6 anos atrás, o investimento no Brasil era na casa de 12, 13, 14 bilhões. A Sabesp investirá para a universalização no estado de São Paulo, dentro das operações que ela faz, que correspondem aí talvez a uns 60%, 70% da população do estado de São Paulo. Só isso vai investir mais de 60 bilhões de reais. Quando nós falamos de Rio de Janeiro, quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós falamos de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, estados que já entregaram para a área privada as suas concessões ou parte delas e estão começando a colher os resultados. Isto é um processo, a meu ver, irreversível e trará benefícios para a saúde, para a educação, para a própria população como um todo,
porque receberá um serviço de qualidade e que em pouco tempo vai começar a contabilizar os ganhos para a sua população em termos de educação, de qualidade de vida, de melhoria na saúde pública. Tudo isso está um processo, a meu ver, já irreversível, né? Não se para mais um programa como esse de universalização do saneamento, mesmo que que demore 2 ou 3 ou 4 anos a mais. A verdade é o seguinte, nós ficamos estagnados durante décadas e hoje o saneamento é uma realidade irreversível. Como foi o clamor da população em 1992, que via o seu rio Tietê dentro do estado de São Paulo como um grande rio morto, hoje você começa a enxergar a redução da mancha de poluição, começa a diminuir o número de internações por doenças de veiculação hídrica, que é um processo virtuoso e que trará para a população, não só em termos de qualidade de vida, mas nós estamos falando em termos de saúde, de longevidade, estamos falando em termos de qualidade dessa criança que nasce hoje, que vai ter uma expectativa de vida muito maior do que tiveram os nossos antepassados, e hoje nós temos. Certamente, o Brasil ganhará muito em termos de saúde e de melhoria para a sua população como um todo com esse saneamento. Muito bom, Durval. E Bauer, você, né, que está no dia a dia também com algumas concessionárias, né, pensando ainda no questão do ambiente regulatório, como que você entende, né, e esse contato, como você entende que as concessionárias elas estão lidando com essas exigências cada vez mais rigorosas em relação aos indicadores? O que vem sendo feito pelas concessionárias? Então, e qual que é? O primeiro ponto que eu vejo, né, eu acho que questão de indicador, falta uma padronização ainda do que cobrar das concessionárias, né? Você pega pelos bids que aconteceram aí há pouco tempo, se você colocar no panorama geral, você pode ver que cada um deles foi tendo uma questão de melhoria nesses indicadores. Então a gente tem aí alguns indicadores ainda que já, acredito eu, pode estar um pouco ultrapassado, tá? Mas eu acho que falta aí uma homogeneização, primeiramente, dessa questão de indicadores. Eu acho que existe aí a ANA, que pode dar um subsídio muito grande, né, junto aí a quem está regulamentando, né, essas concessões, tá? A todo o poder concedente, que traga aí essa homogeneização. Mas um grande desafio aqui para as concessionárias, né, em relação aos indicadores, é a pressão que você tem através do marco, né? Então, se você pegar hoje a questão de perdas no Brasil, né? Hoje, perdas dentro dessas concessões novas, a ideia é você chegar a 25% em torno, mais ou menos, de perdas, tá? Você tem municípios aí que a perda chega a 60%, 50% de sua produção. E para você atingir um indicador desse até 2033 é um grande desafio para essas empresas. Controle vamos dizer assim, né, de medições, fraudes, né, todo esse desafio que a empresa tem de substituição de rede para conseguir atingir esse marco, fora outros, né, questão de eficiência no tratamento, né, uma legislação mais firme no lançamento do efluente. Eu acho que hoje a gente tem que pensar muito na questão do meio ambiente, então as normas hoje estão mais rígidas, tá, até para o lançamento desses poluentes. Então acho que esse grande desafio em tratar vamos dizer assim, tratar esse efluente e você ser economicamente viável e colocar isso em prática é um grande desafio para essas empresas. Acho que um ponto relevante também, né, que você falou em relação a perdas e essa modelagem que acontece quando você as concessionárias vão participar de um processo, é a falta de conhecimento, de cadastro, do que se tem dos ativos, qual a condição, né, atual, porque as companhias públicas muitas vezes não têm os investimentos necessários para que tenha toda essa base cadastral, e isso gera, acho que é o grande motivo de incerteza quando se faz uma modelagem, né, esses pontos. E é isso que a gente vê quando a gente analisa as concessões, né? O grande desafio da modelagem e da assunção, né, do dia D+1, D+30 aí, é conseguir fazer aquilo que foi modelado, achar a realidade do campo para aquilo, né? Eu acho que aqui tem uma mudança de paradigma muito importante, né? Eu aprendi na minha vida que para a gente conseguir vencer uma grande jornada, a gente precisa dar o primeiro passo. Justo. E eu não tenho dúvida que essa grande jornada veio, ela está sendo vencida, está sendo trabalhada.
Mas tem isso tudo que a Gabriela falou, que o Alessandro falou, da gente poder fazer essa jornada virar uma coisa positiva para a população. Acho que nós vamos ter que trabalhar muito na eficiência e acho que a grande contribuição que esse novo marco do saneamento está dando e a Arcadis vem contribuindo é uma melhoria na eficiência dos investimentos, das operações. Isso é uma coisa muito importante e que foi, eu posso dizer isso porque dediquei a minha vida inteira ao saneamento, não se olhava muito para a eficiência. Hoje, com a escassez de recursos, com esse novo modelo, terá que ser a palavra de ordem para toda a concessionária que estiver trabalhando. Então, eu tenho que pensar muito como eu vou gastar cada centavo para poder trazer o melhor benefício que ele vai trazer. Então, trazer o benefício para a população não é o suficiente. Tem que trazer o benefício pelo menor custo. E a gente está muito hoje focado nessa eficiência operacional. Eficiência operacional é a palavra-chave para que este plano, que hoje nele foi depositada toda a confiança do país e da população, para que ele não se torne uma frustração. Nós precisamos que as operadoras sejam eficientes, que elas gastem com muita parcimônia cada centavo que a gente vai colocar, vai depositar lá, para que traga o benefício da saúde, que traga o benefício do bem-estar e a melhoria na qualidade de vida. Então, o que nós temos que lutar hoje, isso é certeza que a Arcadis vem trazendo, é trazer o melhor que se tem no mundo em termos de investimento, de operações, para que esse benefício valha cada centavo investido. Porque nós perdemos décadas, né, com esse modelo que infelizmente não conseguiu ser finalizado, não conseguiu trazer a universalização, mas que agora precisa de muito cuidado. Hoje se pensa muito onde eu devo colocar cada centavo para que ele produza o melhor resultado possível. Nós temos trabalhado muito e hoje já é uma consciência nas empresas de saneamento, especialmente, mas também estamos falando de resíduos sólidos, enfim, só falando dessa parte de infraestrutura, de energia, se pensa não só em investir, mas se pensa em operar bem para que traga o melhor benefício para a população. E o saneamento está dando o seu exemplo, está colocando muitos recursos nesse investimento para poder universalizar, mas vai ter um outro desafio maior, que é manter os custos de operação muito baixos, ou os mais baixos possíveis, evidentemente, né? Nós queremos trazer o melhor benefício pelo menor custo. Eu acho que isso significa engenharia, isso significa o que nós podemos trazer para essa população e vamos receber de volta a saúde, vamos receber de volta uma população com maior nível de educação e com menos doenças, especialmente de veiculação hídrica, que é o tema de infraestrutura que nós estamos tratando agora. Aproveitando aqui, já que você já entrou nesse tema de eficiência operacional, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele e aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente faz os estudos e modelagens e acompanhando as concessionárias, a gente sabe que três, né? Vamos simplificar dessa forma, né? Existem outros, mas vamos falar de custo de produtos químicos com gestão de lodo e tudo mais. Energia e mão de obra, né? São temas que são mais relevantes durante a operação, mas existem outros, obviamente, né? Sabemos que o tema de geração de energia, né, cogeração, isso vem sendo trabalhado pelas concessionárias, principalmente as concessionárias privadas, de uma forma mais ampla, né? Fazendas solares, né, tem outras formas de captação de energia, compra em mercado cativo, né? Esse lado eu entendo que a gente já consegue ver um avanço maior em termos de otimização de custos operacionais. Quando a gente fala um pouco dos outros setores, o que vocês entendem, né? Primeiro eu vou falar com o Durval, depois a gente passa para você, Baldo. O que você entende, aonde é campo e quais são as formas que as empresas, as concessionárias podem trabalhar para otimizar tanto o uso de produtos químicos como mão de obra operacional? Entre outros que você queira citar, que eu trouxe apenas três aqui. Os três principais são esses mesmo, né? Nós estamos falando primeiro a mão de obra, energia e produtos químicos. São esses três. Parece muito simples, né? São só três coisas que tem que controlar, mas é uma coisa que ainda a gente não atingiu um nível elevado de eficiência operacional. Então, hoje há uma percepção, há uma visão de que cuidar da operação, gerir esses ativos, é uma coisa que precisa vir para o Brasil.
Nós temos várias experiências, estamos vendo as concessionárias privadas hoje acordando para o problema da eficiência operacional e a gente tem que aprender a gerir os ativos. Como foi dito, nós não temos cadastros confiáveis, nós não sabemos bem aquilo que nós estamos operando, nós não conhecemos qual a maneira mais eficiente de operar. A parte de energia é uma parte significativa, a redução com automação e padronização dos ativos, dos equipamentos, é outra realidade que precisa ser tocada com urgência. E, por último, os produtos químicos, que faz o último dos pilares do tripé para a operação do saneamento. Isso colocado, as companhias privadas hoje estão começando a olhar, nós estamos, vamos dizer, recém-chegados na área privada no Brasil, muito pouca coisa existia de operação privada, agora com o novo marco as coisas estão mudando e as companhias privadas começam a perceber que elas têm uma missão duríssima, que é melhorar em muito a sua eficiência operacional. Com o quê? Padronizando o equipamento, diminuindo a automação, diminuindo diferentes equipamentos, reduzindo a utilização de mão de obra com inteligência e, por último, os produtos químicos começam a ser mais, vamos dizer, mais bem tratados no sentido de redução também. Então, esse tripé sendo trabalhado agora pelas empresas privadas trará não só o problema da melhor operação, mas uma operação mais barata, mais eficiente, com ganhos revertidos para a população. O Estado de São Paulo tomou como modelo um modelo um pouco diferente do que as outras concessões privadas no Brasil, onde ela premia os investimentos e premia a eficiência operacional. Esse modelo começa a ser percebido como um modelo vitorioso e que está sendo copiado, está sendo melhorado em outras concessões privadas dentro do Brasil. Esse é o caminho do ganha-ganha, é o caminho que se trilha com a melhoria operacional, com a melhoria de operação, com benefícios claros e impostos, inclusive, pelas próprias concessões, à população. Não se admite mais que se passe a conta para a população. A população está acordando para isso, está percebendo que ela consegue melhores resultados, melhor trabalho, mais barato, e ela não vai deixar isso para trás. Então, o Brasil está acordando para uma nova etapa. Em outros setores já fez isso um pouquinho antes, para o saneamento está vindo agora, mas esse trabalho ele é irreversível. Da mesma maneira que no estado de São Paulo, em 92, 93, a população fez um movimento para poder limpar o seu rio Tietê, que é um rio que cruza a região metropolitana, cruza o estado inteiro. Hoje, a concessão privada está virando uma realidade e a população não vai mais permitir que não se tenha ganhos de eficiência, de operação, com benefícios claros para a população, não só de dinheiro, de valores, mas também em termos de saúde pública e melhoria de qualidade de vida. Além da população, né, acho que torna-se mandatório para as concessionárias essa eficiência em termos, né, você tem um período de CAPEX versus um longo período de custo operacional. Então, quando você olha, né, a operação a longo prazo, uma otimização, isso é crucial para o sucesso e para você ter um melhor retorno financeiro dos operadores, né? Além disso, a gente vê, né, que os contratos, a regulação, elas impõem benefícios aos operadores no caso de eficiência operacional. E aí, como você falou, não só quem ganha não são só os operadores, mas como a população, né? Que o investimento pode ser direcionado para expansão, melhorias e tudo mais. Justo. Em termos de gestão de lodo, Bauer, né? Eu sei que você tem uma vasta experiência nisso, né? Isso ainda é um grande gargalo, né? Para as concessionárias, em termos de o que fazer com o lodo, como manejar, os custos operacionais. Fala um pouquinho desse tema aí, o que você entende de desafios aí para o mercado. E isso tudo começa vamos dizer assim, na tecnologia empregada no tratamento do seu efluente, tá? Químicos também. É muito importante, né? Porque começa já o uso do polímero, né? Ou o que eu vou gastar de energia e quanto lodo eu vou gerar, tá? Então, para as empresas hoje, né, o lodo ele acaba se tornando um calcanhar, porque ele tem um custo de disposição muito alto. Você tem que pensar na questão térmica dele, se você vai fazer uma queima, se você vai fazer uma secagem, se é uma secagem térmica, se é solar, né? Então, acho que
Com as tecnologias empregadas hoje, você consegue ter uma redução muito grande no valor de disposição e até pensar em novos recursos ou novas fontes. O lodo hoje, por exemplo, você pode trabalhar ali para uma cogeração de energia, tá? Então, há estudos aí possíveis de você usar o lodo, isso já é empregado em pequenas concessões, em larga escala ainda não vi, tá? Mas eu acho que a questão do lodo para geração de biogás e conversão de energia para uma própria planta, para ela ser autossustentável hoje, é extremamente importante, né? Então eu acho que assim, para as empresas vale o investimento, né? Pensar em novas tecnologias, né? E até de parcerias com esse lodo tratado. Hoje você pode empregar um lodo estabilizado para produção agrícola, né? Então você pode criar incentivos de levar isso para pequenos agricultores ou para grandes plantações e usar esse lodo como um adubo, né? Então isso já é viável, vamos dizer assim. Se eu puder agregar, eu acho que esse problema do lodo é um problema muito sério. Sim. E que mal foi tocado ainda no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de tratar para alguns clientes como aproveitar o lodo de estações de tratamento tanto de água quanto de esgoto. Nós fizemos trabalhos recentes para companhias onde esse tema começa a aparecer. Além do problema do custo, além do problema da eficiência operacional, nós temos que pensar que nós temos que começar a recuperar o nosso meio ambiente. O meio ambiente precisa desse cuidado que durante décadas foi relegado a um segundo plano, mas que hoje se tem a consciência de que nós precisamos, no mínimo, parar com esse problema de degradação do meio ambiente. Se não, começar a corrigir o problema que gerações anteriores causaram. Nós trabalhamos aí, pelo menos em 2 oportunidades, em tratar, em tirar essa energia que era jogada ou ainda é jogada fora no lodo da estação de tratamento de esgoto, e até recentemente fizeram um trabalho para a estação de tratamento de água para aproveitamento de lodo. Quer dizer, não se admite mais a espoliação do meio ambiente, não se admite mais que se jogue fora oportunidades que podem trazer benefícios para a população em troco de um tratamento ou de uma solução mais simples e mais barata. A população hoje vai requerer e vai cobrar do poder constituído que se faça aplicações no sentido de preservação do meio ambiente. Eu acho que a gente aqui na Arcadis tem uma visão muito clara dessa manutenção ou recuperação do meio ambiente, e isso vem de encontro muito com o saneamento. Há 20 ou 30 ou 40, 50 anos atrás se jogava praticamente todo o esgoto in natura nos rios, e é assim que nós vivemos. E essa visão começou da consciência com o meio ambiente, começou talvez na década de 70, no Brasil talvez um pouquinho mais tarde, mas na Europa já existia de uma forma muito mais intensa. E a gente hoje tem uma consciência mundial de que nós temos que não só preservar o ambiente, mas recuperar aquilo que foi estragado ao longo desses anos. E o Brasil está dando um passo muito grande, São Paulo especialmente, que já tinha uma condição, vamos dizer, de vanguarda no saneamento, na infraestrutura de água no Brasil, hoje está tomando um rumo muito mais forte ainda, mas certamente será equiparada pelos outros estados, pela iniciativa privada ou ainda pelos entes públicos que estão e que continuarão a fazer a universalização do saneamento. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos entrando numa época de ouro para a melhoria da qualidade de vida da população, olhando pelo lado da infraestrutura de saneamento. E aí eu queria trazer um pouco, ainda focando na questão de operação e gestão, nossos colegas lá da Arcadis US, eles têm trabalhado bastante na questão de digitalização, inteligência artificial. Eu queria trazer esse tema para a mesa um pouquinho, né? Pra então, gente... Digital Twins, né? Que hoje muita gente ouve falar, mas na Arcadis tem muito trabalho feito sobre isso. E aí, queria trazer aqui, assim, trazer para a realidade, né? Exemplos da onde a gente onde pode se aplicar e da onde já essa realidade já acontece, para que a gente traga isso para conhecimento, para discussão. A Arcadis tem já uma tradição em termos de saneamento. A operação que nós temos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de uma forma mais abrangente, mais esparramada, ela é uma operação muito eficiente de longa data. Na verdade, a Arcadis é uma empresa que tem representação mais do que secular na Europa, há 30 anos, mais ou menos, 40 anos, trabalha também com uma equipe muito forte, muito grande nos Estados Unidos, nessa parte de infraestrutura de água ou de saneamento,
e tem sido pioneira em muitos temas, como esse caso da eficiência operacional, né? Nós temos orgulho de dizer que a Arcadis tem uma experiência, talvez eu me arriscaria a dizer, das maiores do mundo em termos de saneamento em gestão de ativos. É uma empresa que, vamos dizer, que a Arcadis acabou comprando há talvez uns 15 ou 20 anos atrás, uma empresa centenária chamada Malcolm Purney. Nós tivemos oportunidades de trabalhar quando a Arcadis comprou essa empresa e trouxe para o grupo da Arcadis, trazendo todo esse conhecimento embarcado. Quando se fala em gestão de ativos, eu não tenho dúvida de dizer para vocês que se a Arcadis não é a primeira, é das maiores, vamos dizer, concentração de experiência em gerir ativos, em termos de saneamento. Não tenho certeza que não há comparativos no Brasil. Nós tivemos algumas experiências aqui no Brasil, fazendo gestão de ativos para algumas companhias estatais, e tivemos a felicidade de poder trazer esse conhecimento que nós temos embarcado tanto na Europa, na Holanda especialmente, na Inglaterra, como nós temos nos Estados Unidos. Toda essa regulação, toda essa parte de gestão de ativos, a Arcadis tem uma experiência enorme e que vem trazendo para o Brasil para poder trazer essa melhoria de eficiência, que hoje é uma coisa impositiva. A nossa população não admite mais que não se tenha eficiência operacional. Não se admite mais ter, como foi citado aqui, 40%, 50%, 60% da água produzida é jogada fora. Isso é inadmissível, porque nós temos a energia, nós temos um produto químico, nós sabemos hoje que a água é um bem escasso e que precisa ser cuidada com todo o carinho. Hoje a população já tem essa consciência e precisa ver transformada na prática uma redução de 50% a 60% da água produzida jogada fora, levar para padrões em que são aceitáveis e que serão cobrados por essa própria população. Não se admite mais isso. E eu acho que a gente está trazendo isso para cá. O brasileiro vai aprender que não vai admitir mais que se tenha operações ineficientes, e eu acho que aqui, dentro do nosso mundo Arcadis, a gente pode contribuir muito para essa melhoria. Vamos falar um pouco de perdas, então? Eu acho que a gente passou, todos nós, muitos anos falando sobre isso, né? Trabalhando para reduzir. E hoje em dia, né, a gente vê que as concessionárias assumem, né? Tem o desafio de talvez ficar ainda comprando muita água do poder concedente, das empresas, contratualmente, né? E fazer investimentos nesse período para redução. Não é fácil. Não é fácil. É o enxugar gelo, né? Que a gente sempre falou e tudo mais, né? Mas assim, você, Durval, tem... A gente já conversou hoje, são 50 décadas. Anos de experiência. Bauer, 18, estou aqui com 18 também. Qual é o caminho, né? Para ter a redução de perdas efetiva, né? Para a gente sair de onde a gente está, seja dos 60, seja dos 50, né? Para um número, para um patamar razoável. Qual é o caminho? Primeiro passo, o que a gente precisa fazer até chegar no controle efetivo, claro, né? Onde a gente contém o domínio para não subir mais descontroladamente, nem, né, o número viável. Bom, eu acho que a primeira coisa é esse marco do saneamento está trazendo a população para esse problema. Trazer a população, conhecer o problema. Nós sabemos que a gente tem sempre a população a cobrar. Quando ela está cobrando, ela vai forçar para que as concessionárias, sejam públicas, privadas, seja para água, seja para energia, a eficiência operacional virá pela cobrança da população. E eu tenho certeza que a nossa população começa a perceber isso e vai cobrar. Como cobrou em São Paulo o projeto Tietê em 1992, 93, foi uma exigência da população e esse programa vai até hoje. Quando houve o problema da telefonia, a população também gritou, falou, e hoje nós temos a telefonia, energia, a mesma coisa. Então, a infraestrutura, ela precisa da consciência da população. E hoje, eu tenho certeza que essa população, nos termos de saneamento, seja drenagem, seja água pluvial, seja água, seja esgoto, ela está adquirindo essa consciência. Então, a própria população consciente vai empurrar as concessionárias para o bom caminho, porque ela não vai aceitar mais que se tenha uma operação ineficiente, gastando um bem preciosíssimo que é a água, né? Então, quando a gente fala em esgoto, nós estamos falando em saúde pública. Quando nós falamos em água, é um bem essencial para o homem. Então, nós estamos falando de uma coisa que o caminho está sendo trilhado. Acho que o grande diferencial, a chave que mudou no Brasil
foi o novo marco do saneamento, e ele balançou no começo, amadureceu, e hoje ele está começando a trazer os frutos. Os frutos estão chegando, serão colhidos ao longo das próximas décadas. De que maneira? Melhorando a qualidade de vida da população, melhorando a saúde pública, aumentando a expectativa de vida dessa mesma população e ganhando como benefício custos menores, custos mais eficientes em termos de prestação de serviço, que é o que todo mundo quer. Isso está mudando, não é para amanhã, não é para o ano que vem, mas nós estamos falando que a universalização trará muitos frutos para as novas gerações que estão vindo, isso eu não tenho dúvida mais. E eficiência não é só cortar custo, né? A gente está falando também de se preparar para um futuro mais resiliente, né? E aí, Bauer, como você... nisso entra a questão de circularidade, sustentabilidade, resiliência climática, né? Como que você, Bauer, enxerga, né? Quais as práticas de circularidade, como reuso, como você falou, né? Aproveitamento energético, biogás, valorização do lodo, o que tem maior potencial aqui no Brasil? Eu acho que, assim, dentro de uma operação, eficiência energética é um dos primeiros pontos, você pensar, né, na questão de operação. Então, um sistema elétrico com uma automação adequada, né, você cria aí um ótimo retorno de investimento. Eu acho que na questão de circularidade, né, você pensar no sistema fechado da água, né, então você pensar desde a sua captação, a eficiência no seu tratamento, né? A utilização dessa água pela população, o tratamento, o reuso dela, levando de volta como um produto, em vez de você lançar no meio ambiente um efluente tratado, você utilizar ele e vender. A gente tem um exemplo muito grande aqui, que a Arcades fez presente, a Aquapolo, né? Isso eu posso contar há muito tempo. Então, trabalhamos com o reuso, né? Acho que a gente foi um dos pioneiros lá atrás. Acho que eu era muito novo ainda, né, Durval, na época, mas eu acho que hoje isso daqui é um dos temas de grande valia, você pensar na utilização, né, desse efluente, e até pela própria indústria, né, eu acho que hoje as empresas estão buscando isso, não só na parte de saneamento, como mineradoras, né, ou indústrias em si, trabalhando com o seu efluente, né, de uma maneira que ele possa usar esse efluente, tratá-lo e colocar ele como uma água industrial novamente dentro do seu processo. Eu acho que esses são grandes temas que valem trabalho, né, das empresas, não só num regime de cadência aqui para o consumo humano, né, vamos pensar que eu estou falando de saneamento, mas é deixar aqui para as indústrias. Eu acho que hoje você tem grandes empresas que consomem muita água, tá? E não há um olhar assim econômico em cima disso. Eu acho que o controle de perda dentro das indústrias também é válido, mas a perda que eu digo é justamente nessa questão do processo. Eficiência do uso da água. Eu acho que a gente vem atento a esse problema do reuso da água há mais de 20 anos. A Arcades fez o primeiro estudo e depois acabou desenvolvendo e implantando o reuso da água na zona leste de São Paulo, no polo petroquímico de Capoava, quando aquilo a população não se atentava muito para o problema da finitude do bem que é a água, né? Se achava que a água era um produto infinito, que era uma dádiva divina, e se percebeu naquele momento que São Paulo, do jeito que estava, a região metropolitana de São Paulo, corria sérios riscos, como correu de verdade aí 2015, 2017, onde houve uma queda muito acentuada no nível dos reservatórios que abasteciam toda a região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo é uma das maiores regiões metropolitanas no mundo. Sim. E seria impensável você não ter água para abastecer a população, seja ela água para consumo humano ou seja ela água para a indústria. E lá se uniu as duas coisas, reuso da água para fins industriais e se preservou o manancial com a água nobre para água potável para distribuir para a população. Isso vem acontecendo não só no Brasil, nós tivemos oportunidade de trabalhar com esse tema para reuso da água para fins potáveis ou não, no Brasil, fora do Brasil. Isso é uma coisa que vai ter que acontecer, né? Nós sabemos que o consumo de água humano, o crescimento da população vai levar a um melhor consumo e até o reaproveitamento da água. Existe hoje tecnologia, existe capacidade
mas ainda nós não precisamos recorrer a esse extremo, tirando esse caso que chama-se Aquapolo, que é na região metropolitana de São Paulo, na Zona Leste, onde a Arcades desenvolveu e aplicou esse conceito do reuso com todo o sucesso e que hoje tem possibilidade de ser ampliado. Então, esse é um tema que a gente trata há muito tempo, há pelo menos há uns 25 anos que esse problema do Aquapolo apareceu, na região, na Zona Leste, que é uma zona carente de recursos hídricos naturais e que a gente tem tratado com muito sucesso. Então, isso vai se esparramar, maior eficiência, melhor oportunidade para o reuso da água, tratamento adequado dos esgotos. Isso tudo é um tema que está presente na casa, que precisa ser mais trabalhado e que a população, felizmente, começa a perceber a gravidade desse tema e que vai exigir dos seus governantes uma solução perene e de longo prazo. Estamos chegando nos nossos minutos finais. E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre futuro, né? O futuro do mercado, o futuro do saneamento. Não curto prazo, né? Mas estamos falando aí de alguns anos, 10 anos para frente daqui. Que mudança estrutural você enxerga no saneamento brasileiro para os próximos anos, Durval? Temos poucos tempos. Eu acho que isso aqui, a chave da mudança, né, do saneamento, a importância do saneamento para a população, ela já começou, né? Eu tive a oportunidade de viver épocas vamos chamar de vacas magras, né? Não existia recurso para o saneamento e a população pagou muito caro por isso, com décadas de desperdício, décadas de mortes desnecessárias, pela falta de não ter uma infraestrutura adequada, não ter uma saúde pública presente. Hoje isso está mudando. Eu acho que nós temos que continuar no caminho. Esse é o bom caminho, esse é o caminho irreversível. Não acredito que nenhum dirigente, nenhum governante vá ter como escapar de trilhar ou acelerar mais ainda esse patamar. E o que nós ganharemos? Ganharemos em educação, ganharemos em saúde pública, ganharemos em termos de bem-estar. Quer dizer, só há coisas positivas quando você fala em trazer uma infraestrutura. E não estou falando só do problema de saneamento, mas quando a gente fala de infraestrutura de energia solar, quando a gente fala em comunicação, toda a parte de infraestrutura, infelizmente a gente dizia aqui nesse mercado que o Brasil, o saneamento era o patinho feio. Ele está mudando, vai virar um grande cisne aí que vai trazer muitos benefícios para a população e acredito hoje, certamente, é um caminho irreversível. Ninguém mais conseguirá deixar de dar para a população a universalização do saneamento com os ganhos de bem-estar, educação, saúde pública, melhoria de qualidade de vida. Para você, Bauer, como que a inovação e a digitalização vão remodelar aí o futuro do saneamento? Eu acho que esse é o coração. Seguindo até o que nós temos hoje, né? A IA aí presente, eu acho que a gente tem a gente está num momento muito bom, vamos dizer, para o saneamento. Questão de controles, né? O digital twins, automação, você pensar em eficiência operacional, acho que esse é o ponto. O que a IA pode trazer, né? Essa digitalização hoje de todos os seus procedimentos dentro da sua operação, o que isso pode trazer de benefícios, né? Eu enxergo um avanço muito grande, tá? Hoje nós já usamos nosso time de digital aqui dentro da Arcades para criar ferramentas de automação dentro dos processos de trabalho, que a gente possa trazer uma segurança até durante os nossos projetos para os nossos clientes. Eu acredito que isso pode ser expandido para muitas áreas, né? Eu acho que dentro do saneamento, dentro da própria operação, pensando em compra de materiais de uma maneira mais eficiente, a operação de ETS de uma maneira mais eficiente, com dosagem controlada através de sensores, atrelados à IA, né? Hoje, se você já tem essa possibilidade, está em crescimento. Eu acho que daqui 10, 15 anos a gente vai enxergar muita coisa boa. Então eu quero agradecer, Durval, Bauer, por essa conversa, esse bate-papo, para a gente poder ter essa oportunidade, além de trabalhar com vocês, sempre muito bom a gente poder discutir sobre o tema. Agradecer quem nos acompanhou até aqui e dizer que água é sinônimo de vida, é sinônimo de futuro, e a Arcades está aqui para gerar um impacto positivo no planeta e na população e na vida de cada um de nós.